Então, na verdade, né, quer dizer, a minha ideia era fazer isso, né, voltar para esse tema, e fazer uma coisa panorâmica com a segunda metade do capítulo 5 e a primeira do 6, né? Mas confesso que nesse final de quadrimestre, estou meio pifando, né, eu não consegui fazer essa coisa de pegar 6 sessões, né, a segunda metade do 5 e a primeira metade do 6 e fazer isso. Enfim, até trouxe o Pogorna, né, que é um dos livros introdutórios, para eventualmente falar alguma coisa, mas eu achei que seria mais produtivo pegar essa questão da transcendência, explorar um pouco melhor, e algumas outras partes assim que eu tinha desenvolvido um pouco mais ao longo do quadrimestre, assim, ao fazer a leitura, né, algumas reflexões, muitas eu não cheguei a trazer durante os seminários, assim, não deu, embora eu tivesse ali. Então eu achei que talvez ficasse mais produtivo eu retomar alguns aspectos, sobretudo do capítulo 4, né, que é o que tem o parágrafo 65, né, que é quando ele chega na temporalidade, e pegar um pouco aquela parte ali do 62 e do 63, que foi o seminário do Cadu e da Virgínia, né? Porque tem ali umas questões interessantes que, de fato, né, não deu para a gente ir muito longe ali, porque tinha coisa de chegar no 65, 64, se trouxe de volta, mas aquele capítulo realmente é o 4, né? Ao 3. É um capítulo, assim, né, fundamental da segunda parte, né? Então, achei que seria interessante. Mas eu vou começar pela questão da transcendência, que é o C do 69. Né? Que foi o seminário do Alex e do Éder, né? O Éder que fez, né? Inclusive no final a gente, né, comentei na última aula, né? Teve aquela pergunta da questão da transcendência e tal, e eu acabei não conseguindo desenvolver, ia fazer isso na última aula também, não deu tempo. Deixa eu achar aqui. Aliás, do 69 não, do 68, né? Que tem a temporalidade da compreensão. Eu estou viajando, peraí. É 69. Ah, é 69. Os dois têm ABC. Estamos no ABC, então quando começa esse negócio de ABC, essa foi fraca. Então, só para eu pegar aqui o gancho, né, assim, começar o caminho, vou retomar um pouquinho o começo do 69, para poder desembocar então na questão da transcendência, né? Então, o Heidegger, no primeiro parágrafo do 69, ele começa dizendo, né, então, a unidade extática da temporalidade, isto é, a unidade do fora de si, do außer sich, nas Entrückungen, é a palavra, né, que não sei exatamente como está no Fausto, né, mas uma tradução seria algo como enlevo. Não sei se alguém está aqui. Nas retrações ela colocou, né? Enfim, então a unidade extática da temporalidade, isto é, a unidade do außer sich, nas, enfim, retrações talvez do futuro, passado e presente, que ela traduz como por vir, vigor de ter sido, né? Um pouco estranho esse vigor, né? Tal como ter sido, né? Só que aqui as palavras são futuro, passado e presente, né? A gente já falou sobre isso. É a condição de possibilidade, então a unidade extática, né? Que isso é fundamental, né? Essa ideia de que as três dimensões temporais, ou três extases, né? Elas são co-originárias, né? Que é a coisa difícil de entender, né? Que a gente já quebrou bastante a cabeça em torno disso. De fato, enfim, mas é fundamental. Então, a unidade extática, parará,
do Alsazir, né? Isso é fundamental também, porque a gente vê que a ideia da temporalidade, né? Que ele usa para caracterizar a ideia de temporalizar, está diretamente relacionado a isso que ele chama Alsazir, né? Que é um fora ou para fora de si. Né? Então que é fundamental, né? Uma noção fundamental para entender a própria noção de ser aí, ser no mundo, né? Enquanto ser jogado. Essa ideia de, né, que a nossa existência se caracteriza como uma espécie, vamos dizer, de um brotar, que é um brotar do nada, né? Que se temporaliza. Né? Então, enfim, é difícil escolher as palavras, né? Mas como que entra na facticidade, vamos dizer, a existência, como que entra na facticidade temporalizada em termos de passado, presente e futuro. Né? Então é a condição de possibilidade para que possa haver um ente que existe como o seu aí. Essa frase é uma frase que dá razão àquela hipótese de traduzir Dasein por ser o aí, né? Que o Heidegger uma vez comentou sobre a tradução francesa, que o ideal seria traduzir por être le là, né? É ser o aí. Acho que o Jacoya traduz assim, né? Porque nós somos o nosso aí. Né? O Casanova, quando faz a interpretação, ele também insiste muito nisso. Né? Eu lembro até uma vez que ele veio aqui, né, eu chamei ele para participar de uma banca para fazer uma palestra, uma conferência, né? E eu lembro daí a gente discutindo essa questão, né, do que é o eu, né, em torno da noção de ser aí, e ele dizia assim: eu sou o fundo da parede, dava esses exemplos, né? Como que querendo dizer isso, né? Nós somos o nosso, né, o nosso entorno, digamos assim. Né? Enfim, aí até ponderei, né, porque eu acho que tem uma questão aí complexa, que é a questão da subjetividade. Né? Como entender exatamente, porque ao mesmo tempo que nós somos o nosso aí, o Heidegger muitas vezes está falando, né, do eu, né? O ser aí é o ente que é sempre o meu, né, cada vez o meu, etc. Então, tem uma tensão em torno disso, né? Que até o próprio Heidegger, de alguma maneira, se preocupou com isso, e muitos colocam que talvez tenha sido uma das razões para abandonar o projeto, porque ele ainda, apesar de tentar caracterizar como o aí, né, ainda está, de alguma maneira, ainda estaria um pouco preso na subjetividade. Mas você vê o esforço dele aqui, claro, para sair. Né? Então, a própria noção de Alsazir, né? Que é para fora de si, né? Mostra isso. O ente que o termo Dasein carrega é, entre aspas, iluminado. Não sei como é que está aqui. Deixa eu deixar aberto aqui para não ter que ficar toda hora procurando. Se iluminou, né, ela coloca. A luz, então vejam que interessante, né? A luz que constitui esse ser iluminado, Gelichtetheit, né, que seria como, né, a luminosidade, né, traduzido por luminosidade. Então, a luz que constitui essa luminosidade, esse ser iluminado do Dasein, não é uma força ôntica simplesmente dada, ou a fonte de uma claridade irradiada que eventualmente ocorra nesse ente. O que essencialmente ilumina esse ente, isto é, o que o torna tanto aberto como claro para si mesmo, né? Tem duas noções fundamentais aí, abertura, né? E claridade, que é uma noção que o Heidegger vai explorar muito depois, né? Segundo Heidegger, com a ideia de clareira, enfim, clareamento. Foi determinado, né? O que essencialmente ilumina esse ente foi determinado como Sorge, cuidado, né? Ou cura, ou preocupação, enfim, antes de qualquer interpretação temporal. Aí entra naquilo que a gente está vendo o tempo todo, né? Ele fala, bom, a gente caracterizou, né, a gente caminhou até chegar no cuidado, aí agora ele está vendo o fundamento do cuidado na temporalidade, né? E aí a gente vem acompanhando, a partir daqui ele vai fazendo, né, vai pegando todos os conceitos da primeira parte e mostrando como o fundamento de todos eles era a temporalidade, embora isso não tivesse explícito na primeira parte, né?
Nesse passo, né, eu acho interessante pensar a caracterização do cuidado. É outra noção difícil, né? A gente sabe que não é cuidado no sentido ôntico, né? Então não é cuidar no sentido de cuidar de alguém, né? De cuidar do paciente, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas, né, o que é exatamente, então, né? Enfim, algumas vezes sugerir algo como, né, cuidar no sentido de cuidar da própria vida, né? De tocar a vida, enfim. Quase como se fosse assim, o próprio mover-se, né? Colocar-se em movimento, cuidando, se ocupando, fazendo, né? Como se desse conta de noções que são noções centrais, né? Da história da filosofia, com as quais se tentava caracterizar né? o ser humano, sobretudo do ponto de vista da filosofia prática, né? Do que se costumava chamar, desde Aristóteles, né? De filosofia prática, ou seja, o agir, né? O fazer. De alguma maneira, é isso que o Heidegger está propondo como cuidado, dá conta de todas essas dimensões. Né? Fazer, agir, em todas as dimensões, porque quando, né, se tentava caracterizar no sentido do agir, né, ou de uma espontaneidade, né, o que se queria? Né? Justamente tentar pegar algo que dava conta de todo o resto. Né? Ele está tentando, como eu sempre sugiro, né, isso para mim é muito claro, ele está tentando dar um passo atrás, chegar naquilo que seria ainda mais fundamental, ainda mais originário, anterior a agir, fazer, querer, né? Tem aquele momento que ele dialoga com o querer, né? Com vontade, que ele tem um diálogo com Schopenhauer e Nietzsche e tal. Bom, só que é interessante, né? Como aqui, me parece, aqui em outras passagens, né? Ao mesmo tempo, então, que dá conta, né? De um elemento, portanto, que eu estou associando com agir, tem um elemento ao mesmo tempo passivo, né, no cuidado, porque não é exatamente, né, não é que o Dasein, enquanto um agente forte, cuida. Né? É como se, na verdade, a temporalidade é que cuida. Né? Então, o Dasein, ao mesmo tempo que ele cuida, ele é cuidado. Tem, né, um pouco desse elemento. Então, acho que tem uma tensão aí interessantíssima ao longo do ser e tempo entre o elemento ativo e o elemento passivo. As coisas são, né, muitas coisas ocorrem de maneira involuntária, né? Como a gente falou algumas vezes da angústia, né? E não lembro quem comentou, né, que acho que o Raul, né, se incomodou um pouco, né, falando, parece que é uma coisa assim, né, que Deus vem e traz, né, e bota o cara na angústia, é como se tivesse alguma coisa que faz isso, né? Essa coisa seria a temporalidade, que no caso é como se fosse isso que ilumina, né? Mas a gente já falou várias vezes disso, né? Tem aí um elemento, né, que está pensando na experiência religiosa, e aí isso ajuda ainda mais, eu acho, esse elemento passivo nos ajuda, né? Se o esforço tem que ser no sentido de pensar o cuidado, né? Pensar cuidar num sentido que não é ôntico, né? Não confundir com cuidado ôntico, eu acho que esse elemento passivo ajuda a pensar, né? Porque no cuidado ôntico, né, sei lá, né, o enfermeiro cuidando do paciente, né, no caso clássico. O enfermeiro vai lá e cuida, né? Quer dizer, uma ação que ele pratica, né? Então vamos dizer que ele está acostumado a pensar num certo quadro, agir espontâneo, né? Com vontade própria, né? A pessoa escolheu aquela profissão, está ali, né, trabalhando e tal. Né? A gente não pensa isso como uma coisa passiva, né? Não é que o enfermeiro cuidando do paciente tem alguém ali por trás do enfermeiro, né, fazendo. Então, esse elemento passivo, acho que dá uma pista interessante para pensar, né, o cuidado. E nesse sentido, né, geral de cuidar da vida, por exemplo. Há um elemento ativo, mas há um elemento passivo, né? Então, como se fosse, o Dasein, então, ele não cuida sozinho, né, de maneira ativa. Trata-se de um movimento cujo, entre aspas, impulso, né, isso sou eu anotando aqui, vem da temporalidade, é o temporalizar. E que no caso da autenticidade, eu acho que isso é importante também, é uma coisa que eu, né, tenho pensado bastante, né, é aceito e abraçado pelo Dasein. Então é como se na resolução, né, na resolução antecipadora, né,
doença, morte, tudo aquilo que a gente já viu, é como se, e o Dasein assume a responsabilidade, né? O Seraí assume a responsabilidade pelo próprio existir, né? Não é que ele assume a responsabilidade e se torna um agente no sentido forte, né? Que faz tudo o que quer, né? Não, é como se ele, na verdade, se deixasse, em alguma medida, levar. De novo, né? O elemento lembra muito a coisa religiosa, né? Mas eu acho que tem isso mesmo, tem um elemento assim que é de aceitar, né? Deixar vir, né? O Heidegger usa muito essa expressão, né? Então, deixar os entes virem ao encontro, por exemplo. Né? Então tem esse, é como se ao passo que no impessoal, né? Na compreensão inautêntica, se opera o tempo todo com uma noção forte de ação e agente, né? Que é o que sustenta, né? O eixo da filosofia moral, né? desde Aristóteles, desde Platão e Aristóteles, em alguma medida. É claro que o Heidegger vai lá disputar a interpretação de Aristóteles para mostrar que não é bem assim, mas, né, ao longo da história da filosofia, e sobretudo na filosofia moderna, né, a compreensão que se tem da ação moral supõe, né, no Kant isso ficou muito claro, uma autonomia do sujeito. Né? Então, para poder, e no Kant isso é muito claro, né? Assim, para poder falar em responsabilidade, para poder falar em liberdade e, portanto, para poder falar em moral, é preciso que haja autonomia. E aqui é um pouco, não o contrário, mas, né, não é que o Dasein, então, ele se torna autônomo, se torna autêntico, mas não autônomo, porque essa autenticidade envolve, em grande medida, justamente reconhecer-se não autônomo, né? Quer dizer, reconhecer que tem alguma coisa, né, que é a temporalidade, que ilumina, que move, né? Então, na compreensão do impessoal, opera-se com essa noção de autonomia, né? Mas o Heidegger está justamente sugerindo. Então, isso é muito interessante para pensar a questão, que é um tema e tanto, né? Enfim, tem um orientando de doutorado que trabalha com isso, e, né, a Cristiane Fernandes, que foi da banca dele, tem uma tese forte a esse respeito, né? A questão da ética em Ser e Tempo, né? A questão de como pensar uma ética no Heidegger. Quer dizer, se tem, ela com certeza não é de tipo kantiano, né? Não é uma ética deontológica em hipótese alguma. Seria uma ética da autenticidade, mas é uma autenticidade que não pode ser confundida com nenhuma noção de autonomia. Enfim, então esse é um ponto que eu acho bem interessante, né? Bom, então no cuidado, né, se funda a completa abertura do Seraí. Então, né, veja, como se o cuidado, ele, ao mesmo tempo que a temporalidade vem para servir de fundamento para o cuidado, à medida que o Heidegger vai desenvolvendo na segunda parte, né, essa relação entre temporalidade e cuidado, é como se a noção de cuidado também ganhasse, né, uma dimensão maior, digamos assim, do que parecia ter no primeiro momento. E a gente vai percebendo, então, outros sentidos, né, que a palavra traz, e isso nos dá uma compreensão supostamente mais profunda, mais originária, etc., do que é o Seraí, né, do que somos nós, portanto. Essa luminosidade possibilita todo iluminar e clarear, todo discernir, ver e ter algo. Aqui é muito interessante pensar no texto que a gente está lendo do grupo, né, que é o Informe Natur, né, que é um texto do Heidegger de 22, que eu acho que esse realmente é um texto muito importante, marca uma virada no pensamento dele decisiva, né? A gente leu textos anteriores ali, né, o KNS de 1919, em que o vocabulário é outro, né? No texto de 22, só que aí o que acontece? Ele vai para o Aristóteles, tudo isso daqui ele tenta tirar do Aristóteles, ele vai cavucar lá no Aristóteles para pegar exatamente essa noção aqui, né? De discernir, né? Que lá ele chama de Vernehmen, né? E que está traduzindo lá uma palavra grega que eu não vou lembrar agora, mas ele está pensando no nous, né? E na relação entre nous,
que seria o intelecto, alguma coisa assim, e o logos, que seria o discurso, né? Enfim. E lá já aparece, né? Então, ele tenta ver isso no Aristóteles, ou seja, o nous ele tem uma espécie de acesso, né? Que é também como ele vai interpretar depois o mito da caverna do Platão, né? A ideia de uma espécie de intelecção do ser, né? Se a gente conseguisse ter um acesso direto ao ser, né? Mas claro, já ali a gente percebe, e isso acho que perpassa a obra inteira, segundo Heidegger e tudo, uma tensão no que diz respeito a esse acesso, né? Essa espécie de acesso direto. É pré-linguística ou é linguística num nível pré-teórico, pré-proposicional e assim por diante, né? Como se as palavras, né, de algum modo, as coisas falassem através das palavras, né? Enfim, mas quer dizer, certamente uma dimensão pré-teórica, né? Portanto, anterior a qualquer conhecimento articulado, né? Em termos conceituais, etc. Por isso que aqui ele vai tratar, né, no item C, né, da compreensão, né, de novo, que tratou no outro, mas é o conhecimento, né, como que, só pegar aqui o título do B, né, a ocupação se modifica em descoberta teórica, né, isso a gente viu no seminário do Éder, né, que é justamente essa passagem, né, do que seria uma compreensão pré-teórica, mais originária de algum modo, mas que no impessoal tem uma determinação, enfim, o que a gente chama de senso comum hoje em dia, né? Mas que no momento em que se dá a coisa da tematização, né, há uma passagem para um tipo de conhecimento que não é esse do qual o Heidegger está falando. Então, esse aqui, ele está dado nessa iluminação originária, digamos assim, né? Que eu acho que antecipa o que vai ser depois a noção de clareira, Lichtung, né? Só compreendemos a luz dessa Gelichtetheit, né? Então, dessa luminosidade, quando não procuramos por uma força simplesmente dada e implantada, mas antes questionamos, aqui fui eu que traduzi, né? Estou lendo pela minha. Mas antes questionamos a constituição ontológica do Dasein como um todo, no que diz respeito ao autêntico fundamento de sua possibilidade existencial. A temporalidade extática ilumina originariamente o aí. Ela é o regulativo primário da possível unidade de todas as estruturas existenciais do Dasein. Ou seja, tudo que ele falou até aqui e algumas coisas que ele ainda vai falar a partir daqui, né? Tudo aquilo que ele caracteriza, né, como estruturas ontologicamente constitutivas do ser aí, ao fim e ao cabo, se reduzem a esse fundamento originário que é a temporalidade. Tá? Então, essa é a chave, né, dessa sessão, em que ele vai, então, né, no A, analisar como, então, a temporalidade funciona e vai, digamos, constituindo a visão de mundo que é própria do impessoal, no que ele chama, né, desse ocupar-se umsichtig, né, ou seja, que olha ao redor, né, a temporalidade como ocupação guiada pela circunvisão, né, que ela traduz o umsichtig por circunvisão, né, só que aqui ele fez o adjetivo, né, então é umsichtig, né, então que seria a ocupação circunvisionária, digamos assim, né, uma coisa nesse sentido, se a gente quiser traduzir mais literalmente, mas algo nesse, né, então a temporalidade desse ocupar-se umsichtig, quer dizer, que olha em volta, né, assim, essa ideia, como que a temporalidade então constitui aí um certo modo de compreender as coisas, um certo modo de ver, de se relacionar com os entes, né, desde os entes simplesmente dados até os entes instrumentais, os demais seres humanos, os animais que ele não tematiza, mas certamente, né, teriam que estar incorporados aqui, né, como que a temporalidade então vai, né, constituir isso, né. Até estou aqui com as anotações de algumas coisas do seminário do Éder, né. Então lá ele fala como que se constitui essa maneira de ver as coisas própria do impessoal.
E aí no B ele mostra como que disso se deriva a postura teórica, a postura propriamente científica, né? No sentido, a princípio, mais elementar, digamos, mas que é a base para toda a história da ciência, para todo o desenvolvimento da ciência ao longo do tempo. É uma mudança de atitude, né? Então, e aí ele vai tentar mostrar justamente como que, assim como a temporalidade possibilita a compreensão própria do impessoal, é ela que também está por trás dessa atitude científica e do conhecimento por ela produzido, né? Aí ele vai, né? Eu estou já mais para o final do B. Tem uma passagem no 7º parágrafo, né, em que ele tenta mostrar como, né, que eu destaquei aqui, como que o enraizamento do presente no futuro e no passado, né, uma coisa, né, que a gente viu, né, já algumas vezes, seria esse enraizamento condição, ele diz, existencial temporal de possibilidade para que o projetado, aquilo que é projetado em um Gegenwärtigen, que seria o presentificar, né? Ele pega o Gegenwart, que é o termo para presente, né? E transforma num verbo, e substantivo o verbo que ele criou. Então, esse projetado em um Gegenwärtigen seja aproximado na compreensão, que seria esse elemento aí que ele vai começar aqui nessa segunda parte do B, né, ele trata como tematização, né, que eu lembro que o Éder até colocou um pouco de, né, dificuldade, né, para entender bem essa noção de tematização. Então, o que seria isso? Né? Quer dizer, então, a gente tem aí a condição de possibilidade para que isso que é próprio do modo como nós nos temporalizamos, né, que é em função do futuro, né, de um projeto, de uma projeção de sentido, né, de um olhar, uma perspectiva aberta para o horizonte, né, de possibilidades, que nós, vamos dizer, interpretamos o passado, eventualmente ressignificamos, talvez, seja pensado já no modo autêntico, e a partir dessa relação com o futuro e passado, nós nos presentificamos, digamos assim, né? Então, nós, de alguma maneira, daria para dizer o seguinte, né? O ser aí, ele é um ser presentificador. Nós somos presentificadores. A gente faz isso em função de futuro e passado. Se a gente pensar nos outros seres vivos, né? Eles não funcionam assim. É como se eles são uma espécie de presentificação, porque há um movimento vital, né? Um elemento de vida ali. Estou pensando por conta própria, né? Porque o Raimund tematizou, ele vai tematizar lá no outro livro. Se o Vinícius, que trabalha no mestrado, estivesse aqui, poderia ajudar. Mas os animais não têm essa projeção de possibilidades futuras que permitem ressignificar o passado para daí se presentificar, né? Isso nós fazemos, a princípio, né? Os animais não fariam isso. Estou fazendo essa contraposição para tentar entender melhor, né? E aí isso permitiria, né, interpretar o horizonte desse ater-se, desse reter presentificador, com uma estrutura do como, do als Struktur, né? Aí eu cito uma passagem, com isso é dada a resposta à questão anteriormente colocada. Se a estrutura como, a palavra como é fundamental, né? Porque o Heidegger, desde o começo de Ser e Tempo, ele está procurando, né, orientar a compreensão ontológica do ser aí pelo como em lugar, né, em vez de interpretar pelo que, pela quididade, que é a metafísica da presença, né, a interpretação que se tornou dominante na história da ontologia ocidental, né? Então, essa ideia do como, essa estrutura como, ela é a chave, né, para uma compreensão ontologicamente adequada do Dasein, cujo cerne, né, é a temporalidade como fundamento. Por isso que tem que ser verbo, por isso que tem que ser... Né, a gente
sempre pensando em algo em movimento, né? O vir a ser. Né? Então, se a estrutura, então, com isso é dada a resposta à questão anteriormente colocada. Se a estrutura como está em uma conexão existencial ontológica com o fenômeno do projeto? Essa é a pergunta. O como, aí vem, né, o grifo, o como se funda como compreensão e interpretação em geral na unidade extática horizontal da temporalidade. Essa passagem me parece fundamental, né, porque essa palavrinha que ele está usando desde o começo, então, né, a ideia do como substituindo o quê? Né? Aqui ele está dizendo, olha, ou seja, desde o comecinho do livro, eu já falei algumas vezes, né, a temporalidade estava lá pressuposta, né, quer dizer, o Heidegger sabia disso, o leitor não sabe ainda, o leitor está sabendo agora, né, mas estava desde o começo. Tá? Por quê? Porque somente esta unidade extática horizontal da temporalidade permite compreender, agora sou eu comentando, né? Permite compreender o como, ao passo que o que da quididade, sendo fixo, escapa, digamos assim, né? Como que escapa à temporalidade, num modo de compreender a realidade que é adequado ao âmbito cotidiano da ocupação. Nós precisamos, acho que na última aula até falou um pouco sobre isso, né? Eu até lembrei do Nietzsche, das ficções, né, úteis à vida, né? Ele fala do eu como ficção necessária, né? Então nós precisamos disso. Nós precisamos dessa compreensão baseada no quê? Na quididade, no fixo, para funcionar, para operar, né? no dia a dia, digamos assim. Mas, né? Então, justamente por isso, essa compreensão, que é própria do pessoal, se fecha para a possibilidade de uma compreensão ontológica do ser humano. Então é como se, justamente ao basear-se no quê, ela bloqueia essa possibilidade, essa passagem. Né? E para a gente conseguir realizar essa passagem, né, bom, de certo modo, é o que o Heidegger está tentando fazer esse tempo. Ele está tentando virar essa chave, fazer com que a gente consiga compreender pelo como em vez de compreender pelo quê. Só que nós estamos habituados a compreender pelo quê, tanto pela necessidade do cotidiano, a gente precisa disso, dessas palavras fixadoras de sentido que organizam, né, a nossa vida cotidiana, como pelo fato de que a própria interpretação ontológica do ser humano, durante 2000 e tantos anos, seguiu esse caminho. Então, nós estamos duplamente condicionados, né? Um condicionamento, digamos assim, que é natural, do cotidiano, e um condicionamento filosófico mesmo. Né? A nossa visão de mundo, né, é em grande medida pautada por essa maneira, essa compreensão a partir do quê? Inclusive a ciência moderna, a técnica e assim por diante. E mais, né? O impessoal não só vamos dizer, não só naturalmente torna difícil essa passagem, como ele tende a bloquear mesmo, né? A resistir a essa passagem, porque é uma passagem desestabilizadora. Se a gente começa a compreender pelo como, né? Começa a compreender na chave do vir a ser e não do ser, para lembrar da velha disputa de Parmênides e Heráclito, isso desestabiliza. É a angústia. Né? Tudo que fazia sentido, porque lastreado numa certa compreensão do mundo, a partir do que se desestabiliza, se perde o chão. Né? Então, o impessoal evita, né? se protege de uma compreensão como essa, da qual que o Heidegger está propondo aqui. E aí é interessante, né, que no final, eu estou pela minha contagem aqui, acho que é o 7º do B, né? Ele diz, na análise fundamental do ser, em particular no contexto da interpretação do a palavrinha aí entre aspas, grifada, que, como cópula, dá expressão ao enunciar de algo como algo, né? Então, é a velha questão, né, da discussão dos gregos mesmo. Né? Então,
na análise fundamental do ser, em particular no contexto da interpretação do devemos tematizar novamente o fenômeno als, o fenômeno como, e limitar existencialmente o conceito de esquema. E aí tem um diálogo, evidentemente, né, com o Kant, né, ligado à questão da temporalidade, porque onde é que a temporalidade aparece? Né? Eu estava falando disso na última aula, né, do Kant, no esquematismo, né, que é quando nós, né, a princípio o sujeito a subjetividade transcendental, temporaliza os entes, usando uma expressão, os fenômenos, né, que estão dados no espaço de maneira desconectada, né, quer dizer, é como se, no Kant, né, então, porque você tem, né, isso eu até coloquei na lousa, né, o espaço, o Kant caracteriza espaço e tempo como formas da intuição, formas a priori, né, do intuir sensível, através dos 5 sentidos. Né. O espaço, ele é a forma dos sentidos externos, ao passo que o tempo também é forma dos sentidos externos, mas é forma do sentido interno, que é como Kant chama a nossa auto-percepção de nós mesmos. Né? Seria, sei lá, quando a gente fala eu, né, quando a gente pensa em si, é como se a gente estivesse intuindo, não de maneira sensória, né, evidentemente, algo que a gente chama de eu, seja lá o que for. Né? Então, a nossa mente, né, ela opera necessariamente de maneira temporal, mas não necessariamente de maneira espacial. Né? Se a gente faz um cálculo numérico, sei lá, 3 milhões, não sei o que, vezes 5 milhões, tarará, tarará, tarará. A gente coloca no lápis e tal, né? A gente está meio desabituado a fazer operações matemáticas, quando a gente obtém um resultado, ou então a calculadora faz pra gente. Né? Você não precisa pegar 3 milhões e não sei quantos palitinhos, mais 5 mil para chegar ao resultado. Né? Então, não tem espacialidade nenhuma nessa conta, mas tem temporalidade. Ela se dá no tempo. Né? Há um movimento mental acontecendo no tempo que articula essas informações e dá um resultado. Que, de alguma maneira, né, são operações que a gente conseguiu transferir para máquinas, através da técnica. Bom, então no Kant você tem os fenômenos dispostos espacialmente, digamos assim, só que o tempo não está dado, né, digamos, como espaço no sentido externo. Então, no esquematismo, o Kant tenta juntar, né, justamente todo o nosso aparato conceitual, digamos assim, né, que ele estrutura lá nas 12 categorias, etc., né, com os fenômenos da intuição sensível, que é sempre externa. E aí o que acontece? Nesse momento, é como se, vamos dizer, tempo e espaço se juntam. E as coisas são temporalizadas. Então, veja que interessante. Há uma Claro, estou, né, pensando junto as duas coisas, usando uma expressão própria aqui do Heidegger, né, mas a temporalização, ela se dá, digamos assim, por um movimento que no Kant aparece como um movimento mental. Né? É a nossa mente que está organizando as informações. Isso é temporalizar. Os fenômenos passam a ter continuidade. Né? Por isso que quando a gente, às vezes, está tentando pensar o esquematismo, enfim, ou tentando, né, entender e dar aula sobre e tal, né, se usa muito a imagem do desenho animado. Né? Porque é como se, o que acontece, né? Como se as informações no espaço fossem desenhos sem movimento. Então você tem vários desenhos, estão ali soltos, né? O esquematismo, no esquematismo, a nossa mente dá movimento a isso, como no desenho animado. Então, de alguma forma, o Kant está falando de uma temporalização que se dá, digamos assim, através de nós. E o que o Heidegger está dizendo bom, o Kant não tematizou adequadamente o nosso ser, o nosso próprio ser, o que é a subjetividade transcendental. Se ele tivesse tematizado,
Ele não afirmaria que o sujeito temporaliza. Ele diz, não, a temporalidade é que temporaliza o sujeito, e temporaliza o mundo. Então, como se o Kant tivesse percebido, mas como ele está ainda preso ao vocabulário da filosofia moderna, ele diz, o sujeito esquematiza, né? O sujeito dá temporalidade às coisas do mundo. O que, de fato, assim, se a gente pensar nessa afirmação, assim, soa um pouco bizarro, né? Imaginar que nós estamos, o ser humano está temporalizando, né? Então, o que o Heidegger está dizendo é não. Nós somos temporalização. E, nesse sentido, vamos dizer, isso acontece através de nós. E tem aí eu acho interessante pensar o seguinte, tem um elemento, né, isso a gente já discutiu até em textos anteriores do Heidegger, lá do jovem Heidegger, né, mas está no começo do Informe Natura também, eu lembro que a gente já, no grupo discutiu, tem uma disputa aqui no sentido de a filosofia moderna seria o ápice de um certo antropocentrismo em que o ser humano, né, se vê de tal maneira empoderado, digamos assim, que é como se ele instituísse o mundo. E o que o Heidegger está tentando mostrar é, menos, não é por aí. Né? O ser humano não tem como instituir o mundo. Ele é instituído junto com o mundo. O mundo se institui. Por isso que o mundo transcende, como vai estar em seguida no item C. Né? Não é o ser humano. Então eu não posso... Né, com isso o Heidegger tenta escapar as célebres dicotomias da filosofia moderna. Racionalismo, empirismo, idealismo, realismo. Que é outra coisa que a gente já discutiu bastante. Né? Não é nenhuma coisa nem outra, porque, né, no idealismo, né, na filosofia moderna, idealismo significa dizer que o mundo está fundado no sujeito, de alguma forma. Né? E no realismo você diz o contrário. Não, o sujeito é que está fundado na realidade. O que ele está dizendo é não. O sujeito e realidade são dados juntos. São co-originários. Você não dá para pensar um sem o outro. Você tem que pensar necessariamente juntos. Então, é como se ele tivesse aqui, né, ao falar do esquema, que é, né, o que o Kant então desenvolve lá na seção da crítica da loucura, chamada esquematismo, isso está lastreado nessa compreensão de mundo que é própria do impessoal e que, no caso específico da tradição ocidental, tem vamos dizer, uma fundamentação teórica, filosófica, extremamente elaborada. O que o Kant estava fazendo, digamos assim, era chancelar filosoficamente uma certa compreensão do mundo que é própria do impessoal e que está refletida num certo tipo de ciência que é a ciência moderna, que é a física newtoniana. Bom, vamos dizer, e aí aqui desse sétimo parágrafo em diante, né, é que ele vai, então, caracterizar bem essa transição, né, como é que se passa do que seria a compreensão própria ali do pessoal no dia a dia, da ocupação cotidiana, para um tipo de comportamento teórico que serve, de algum modo, para chancelar, como eu disse, né, para dar um embasamento coerente com essa visão de mundo do pessoal. Só para entender o que é a transcendência no meio disso. Vou chegar lá. Vou chegar lá porque ainda estou no B, né? A transcendência é o C. Então ele vai tentando mostrar nesses parágrafos aqui na parte final do B, né? No nono, por exemplo, o que ele... Né, não vou citar muito, até porque, né, eu tenho que me apressar, senão não dá tempo do Alex fazer o seminário. Ele explica a transição, por exemplo, no parágrafo 9, e oferece uma pista interessante no final. Sim, o 9, eu vou citar assim, eu falei ainda citar, mas vou citar. Eu acho que ilustra a passagem de maneira muito clara. Né? Não lembro se talvez o Éder tenha citado no dia, enfim, eu só estou voltando para conseguir chegar na transcendência. Mas ele fala, no emprego das
circunvisão, um zirt, né, circunspecto talvez, no emprego, um zirt, dos instrumentos, podemos dizer que o martelo é muito pesado ou muito leve. Mesmo a proposição, o martelo é pesado, pode dar expressão a uma reflexão ocupada, besorgta, né, aquela coisa da reflexão, né, que você explora bastante. Então, o martelo é pesado. Proposição do tipo SEP tradicional. Né? Então, pode estar dando expressão a uma reflexão ocupada, ou seja, um cara na oficina, ali na marcenaria, conversando com o outro e falando, olha, esse martelo é pesado. Pode significar, portanto, que ele não é leve, isto é, que exige força no manuseio ou que tornará difícil a operação. Né? Sei lá, tem uma criança querendo ali, vamos participar do que eles estão fazendo ali na marcenaria, e fala, não, esse aqui é pesado demais para a criança, ela não vai conseguir. Tem que ser mais forte para usar esse martelo. É uma situação concreta, né, do cotidiano. Mas a proposição também pode significar que o ente apresentado, que nós já conhecemos circunspectivamente como martelo, tem um peso, isto é, a propriedade do peso ou da gravidade, que é a palavra Gewicht, Gewicht, se não me engano, serve tanto para peso como para gravidade. Então, a propriedade da gravidade, ele exerce uma pressão sobre a sua base, né? Então se eu coloco o martelo aqui, ele exerce uma pressão sobre a mesa, né? E se esta é retirada, ele cai. Se eu tiro a mesa, o martelo cai. Assim compreendido, o discurso já não está na linguagem própria ao horizonte do manter-se gewärtig, né, que acho que pode ser espera atenta, alguma coisa do tipo, né, manter-se atento, próprio do cotidiano, já não está nessa linguagem em um todo instrumental, né, que é como ele caracterizou detalhadamente lá na primeira parte do mundo, e nas suas relações conjunturais. Né? Então, isso são expressões que ele detalhou bastante lá atrás, no capítulo 3, quando ele descreveu os instrumentos. Né? Então, aqui, que é uma parte assim que os comentadores aproximam muito do Wittgenstein dos jogos de linguagem. Né? São situações do cotidiano. Tem vários exemplos, né, que o Wittgenstein dá nas investigações filosóficas, que são exemplos justamente do cotidiano. Né? Para mostrar como o sentido das palavras ele está ligado a uma certa prática, né, a um contexto. Né, isso que o Heidegger está chamando de um todo instrumental, em que as coisas têm relações conjunturais entre si. Não está mais aí, quando a gente fala da gravidade. Aquilo de que se está falando passou a ser visto em função do que é próprio a um ente dotado de massa, conceito da ciência. O que é visto a partir daqui, né, então, aí você fez a transição, né, não é próprio ao martelo como ferramenta, mas sim como coisa corpórea submetida à lei da gravidade. O discurso circunspecto, sobre muito pesado ou muito leve, não tem agora qualquer sentido, entre aspas, né? Isto é, o ente vindo agora ao encontro, o martelo, não oferece nada em si mesmo que nos permitisse achá-lo muito leve ou muito pesado. Então veja que interessante, né? Aquilo que lá atrás, né, eu lembro da Paula fazendo essa pergunta uma vez, né? Quando a gente via, bom, o ente vem ao encontro, e aí você falou, mas ele vem já na linguagem, né? Ou ele pode vir sem linguagem, né? Que tem a ver com essa coisa que eu estava falando agora, da leitura do Aristóteles e tal. Será que tem alguma coisa pré-linguística? Ou não? Mas, enfim, ele vem de um certo modo. Então, quando a gente fala martelo, no contexto prático, no contexto da oficina, né, é como se ele se mostrasse por si próprio, na linguagem. Né? Então, quando um marceneiro fala para o outro, esse martelo é muito pesado, não usa esse, usa aquele. Ou para a criança, né, que vai fazer alguma coisa, não, esse é muito pesado para ele, para a criança, dá o outro. Né? Pega esse martelo aqui que é mais leve. Nessa situação, né, é como se o ente está se mostrando por si mesmo, né, tal como ele é, em função porque veja, essa é a questão. Né,
Não existe um martelo em si. Né? Coisa do Kant, fenômeno coisa em si. Né? A fenomenologia quebrou essa dicotomia. Né? Então você tem isso. Agora, isso, o que é? Como é? Né? Isso já está na linguagem quando eu falo isso. Né? Claro, isso é a discussão lá dos gregos. Né? Tem aquele, não sei se é no Sofista, né, que tem o Crátido, que agora acho que não, mas que seria um discípulo radical do Heráclito, né? Que ele fala que a gente não pode falar. Se a gente falar, já mudou, porque as coisas estão em incessante fluxo, né? Isso remonta à discussão ser e não ser Parmênides e Heráclito, né? Então, no Heráclito você ainda, né, ele tem lá as coisas que ele afirma. Esse discípulo é mais radical, ele fala, eu não posso falar. Uma coisa do Wittgenstein, né? Só que de nada. Né? Porque se eu fixei, eu já perdi a essência, que é temporal, que é fluxo. Então, no limite, eu só poderia apontar. Mas no momento que eu falo, né, isso significa que a coisa já está na linguagem. E é na linguagem que elas estão, portanto, e é assim que funciona. É assim que o mundo se constitui para nós. Não é que o mundo não existisse antes, né? De existir o ser humano, planetas, etc. Tem um momento que a gente passou por isso. Tá bom, só que não era existência, no sentido que ele está dando a palavra. Porque existência só tem existência com sentido. Né? Só tem com a gente. Né? Não tem fora. Porque nós, ou através de nós, se a gente quiser, é que as coisas ganham sentido. O martelo, ele adquire sentido no contexto em que ele está sendo usado. A partir do momento que eu pego ele, né, e o submeto, né, faço a subsunção dele sob um conceito muito mais geral de coisa dotada de massa, para pensar, né, cientificamente, já não se trata do martelo. Então eu já me descolei do contexto, do uso contextual do martelo, para poder pensar então, né, a lei da gravidade, enfim, poder pensar as coisas em termos de leis gerais, explicativas, isso, daquilo, etc. Percebe? Então é como se, então, aqui, né, eu anotei, né, é como se o próprio ente, em vez de oferecer um aspecto, oferecesse outro, porque claro, é assim, isso é importante, não é que o martelo, então, a partir do momento que eu trouxe ele para dentro da ciência, ele deixou de ser martelo no sentido próprio da palavra. Né? Mas isso não quer dizer que ele deixou de existir para nós num campo de sentido. Mudou o campo de sentido. Né? Então, e são diferentes aspectos dos entes. Né? É como se ele oferecesse outro. Por quê? Porque o seu mostrar-se depende de como nós, entre aspas, né, para pensar no Gewertiger, né, como nós o esperamos no olhar. A gente olha esperando uma coisa, a gente sempre está projetando o sentido. A gente não consegue olhar para nada, assim, não existe neutralidade, né? Isso na discussão científica, da filosofia das ciências, a gente poderia colocar nesses termos. Né? Não existe neutralidade, não existe olhar neutro. Né? A gente olha projetando sentido. Né? Então, se eu sou um marceneiro querendo fazer uma mesa, eu vou olhar para o martelo como um instrumento, né? No sentido originário, não, mas no sentido que ele tem no contexto de uso, que é em alguma medida originário. Se eu sou um cientista querendo fazer um experimento, eu vou ver o martelo como um objeto possível para um experimento, mas poderia ser outro. Não precisa ser o martelo. Qualquer objeto dotado de massa serviria, vamos dizer, para um experimento qualquer que eu quero fazer. Então, o olhar do marceneiro, o martelo é um, do cientista é outro. Porque cada um opera a partir de um âmbito de ocupação diferente. Então, isso acho que ajuda a entender, né, isso que a gente já viu o Heidegger falando muitas vezes, que é a projeção de sentido. Né? Como é que as coisas adquirem significado? Elas adquirem significado em função disso que nós projetamos. Né? Então, o próprio mostrar-se dele, esse é o ponto. Né? Não é... O cuidado que o Heidegger tem com isso é muito grande, porque senão ele cai de volta no idealismo. Né? Ele está simplesmente dizendo, bom, a gente que dá o sentido das coisas, a gente que institui o mundo. Não.
é o ente se mostrando. Porque nós e o mundo, em relação da propensão com o seu outro. Então, é o ente se mostrando. Agora, o sentido que ele adquire enquanto se mostra está articulado com o nosso projetário. Então, esse aspecto que vai se mostrar ou se ocultar, vai ser desvelado ou velado, está diretamente ligado a como a gente olha e o que a gente espera. Fato é, em todo caso, que não é o olhar de um sujeito abstrato desprovido de mundo, Wertlos, né, como o Heidegger costuma dizer, mas de um ser no mundo que é em função do seu contexto. Tudo bem? Eu acho que aqui dá para... Esse exemplo, acho que foi muito ilustrativo, né? Bom, então veja, do que ele está falando aqui? Né? Ele está falando de como nós nos relacionamos com os entes, atribuindo significados a eles, em função de contextos que são diversos, campos de significação diversos, né? Que vão mostrando, né? Então ele está já desde o começo do livro, né? Mas aqui é como se isso ganhasse um sentido maior, porque ele está vamos dizer, ele está chegando no cerne da questão, né? Então, vamos dizer, ele está tentando captar aqui, né, nessa parte final do B, isso aqui eu anotando, né? Ele está tentando captar exatamente, né, aqui nessa parte do texto, o que significa, digamos, transferir todas as coisas do mundo, por assim dizer, né, para o plano abstrato da física matemática, né, porque ele vai falando da física matemática nos parágrafos seguintes, como um exemplo paradigmático de ciência que nós temos, né? Então, quando isso é feito, é como se as coisas perdessem conexão com a, entre aspas, vida real, a vida do cotidiano, né? E nós poderíamos, então, acrescentar que, na direção inversa, que é uma coisa que o segundo Heidegger vai explorar bastante, as coisas que são criadas, vamos dizer, botando então, todas as coisas do mundo a gente pega e coloca no plano abstrato da ciência. Aí na ciência, o que a gente faz? A gente cria coisas na técnica. Só que essas coisas criadas pela ciência, pela técnica, elas voltam para a vida real. E quando elas voltam para a vida real, elas adquirem um significado que já não tem conexão com a atitude científica. Então, sei lá, o controle remoto da televisão, né? Isso é exemplo de quem é dos anos 70, né? Hoje em dia eu pensaria em outro exemplo. Né? Mas o controle remoto da televisão, né? Por uma pessoa que compra a televisão na loja e usa em casa, como vizinho, como todo mundo faz, não precisa ter a mínima, não precisa ter a mais remota ideia de como aquilo foi feito. E a coisa está ali, tem sentido, acabou, né? Interessante, eu acho, pensar nisso, né? Isso sou eu que estou dizendo, né? Isso não está no texto. Mas acho que o Heidegger vai desenvolver isso ao falar da técnica, né? Porque a técnica ela vai ter um sentido positivo, ela não tem um sentido só negativo. Então elas adquirem, né, um significado sem conexão com a atitude científica, né? Por isso podem ter um lugar positivo, né, na nossa vida, na arte, né? Isso é uma coisa que não vai... porque o Heidegger até aqui ele não tem muito, né? Ele não pensa muito. Primeiro o Heidegger praticamente não pensa na arte, né? Mesmo quando ele vai para Aristóteles, né, naquele texto parece que tem os 5 modos. Um é a arte, né? Ele nem fala muito, né? Ele deixa a arte de lado. Mas aí, na arte, justamente, a gente vai poder usar essas coisas produzidas pela ciência, vamos dizer, um modo interessante de lidar com isso, é justamente subverter o sentido que elas supostamente têm da ciência, né, que a ciência deu a elas. Só que elas podem adquirir outro significado, né? Então, na arte se pode jogar com isso. Fala. É que está muito próximo do tema de pesquisa, eu acho que pouquíssimas coisas a gente tem. É quase como se estivesse fazendo uma transição de uma dialética ocidental para uma hermenêutica, mais ou menos isso. É uma maneira de colocar, isso está no... não vai dar tempo, né? Mas assim, eu acho que se a gente pegar ali o final do 62, se não me engano, e o 63, eu acho que isso fica mais claro.
mas eu acho que dá para pensar um pouco nesses termos, né? Na verdade, não só, né? Acho que da analítica e dialética, as duas coisas, né? Perspectiva transcendental, kantiana, na verdade, a perspectiva do Heidegger aqui, ela pode ser dita transcendental, né? Ele mesmo, né, admite. E essa é uma perspectiva que ainda está no Husserl, portanto, ela está na fundação da fenomenologia. Só que a hermenêutica, ela, a princípio, ela vem e bagunça isso. Né? Porque mostra o quê? Mostra que toda situação interpretativa é situada, né? Toda interpretação é situada. E aí, como pensar isso do ponto de vista transcendental? Né? Porque, então, vamos dizer, no Kant você tem o quê? Você tem um sujeito transcendental que é, vamos dizer, sempre o mesmo. Né? Então você tem uma estrutura interpretativa que se aplica ao mundo e produz, né, de maneira objetiva, produzindo uma compreensão supostamente objetiva, né, uma ciência, etc, etc. Com a hermenêutica, o que acontece? Você tem que levar em conta, se você mantém uma perspectiva. De certo modo, assim, a minha tese sobre Nietzsche, na minha tese sobre Nietzsche, eu tento fazer uma transposição do sujeito transcendental para a filosofia do Nietzsche, né? Justamente no sentido de que no Nietzsche você já tem a ideia de perspectivismo, né? Que é um outro modo de pensar, né? Quer dizer, está no próximo da ideia de hermenêutica, né? A cada instância de perspectivação, digamos assim, né, ou a cada situação hermenêutica, você tem uma certa estrutura transcendental ali, operando. Então é como se... Só que a estrutura transcendental, ela vai mudando. Por isso, olha só, interessante, por isso que só a temporalidade pode explicar. Porque não são só as coisas que estão vindo a ser, né? E nós temos uma estrutura fixa, um ser, que a gente aplica. Não. O transcendental também está submetido à temporalidade. Então, a própria estrutura transcendental interpretativa, ela vai mudando de lugar. Né? Então, a cada, sei lá, aqui o exemplo é muito bom, porque você tem, na marcenaria, você tem uma estrutura transcendental, digamos assim, que é, vamos dizer, o modo de pensar do marceneiro, o modo como ele vê o martelo. Então, como vamos dizer, o marceneiro é um sujeito transcendental, específico, que é diferente do cientista. O cientista também é um sujeito transcendental, digamos assim, né? Mas que tem outro modo de pensar, interpreta de outro modo o mesmo objeto. Então, como você, né, você tem uma... acho que eu uso essa expressão até. É como se você tivesse uma pluralização de estruturas transcendentais, de sujeito transcendental. Você passa, em vez de ter um sujeito transcendental, você tem uma dispersão de sujeitos transcendentais. Mas você tem uma certa estrutura compreensiva, né, que é, na verdade, assim, quem dá a pista para essa, quem me deu a pista, não só para mim, mas dessa maneira de pensar a filosofia contemporânea, é um cara chamado Friedrich Kaubach, que era um intérprete, um estudioso de Kant, Nietzsche, idealismo alemão, essas coisas todas, que foi orientador do Volker Gerhardt, que foi meu supervisor no estágio lá na Alemanha. Ele foi também, salvo engano, assim, acho que ele foi o orientador do Antônio Marx também, que tem um livro chamado Filosofia Perspectivista de Nietzsche, que ele faz mais, quer dizer, então a minha tese é muito inspirada nesses autores, né? Acho que o Kaubach, ele tinha um livro, ele tinha um projeto, né, que é a filosofia do perspectivismo. O que ele tentava mostrar, assim, que a partir do Kant, a filosofia posterior, isso começa no Kant. Por que começa no Kant? Porque na terceira crítica, vamos dizer assim, a estrutura transcendental, ela começa a se reconfigurar. É como se no próprio Kant começasse a ter mais de uma estrutura transcendental. Porque você tem uma para a física, e outra para a biologia, e outra para a estética. Então no próprio Kant começa já a ter variações em relação a... E isso vai crescer depois. Isso vai se ampliar. Aí o volume 1 que ele escreveu era Kant, Hegel e Nietzsche. O capítulo sobre Hegel eu não lembro direito, me concentrei no Kant e no Nietzsche, mas
E ele tinha um volume 2, eu não tenho certeza agora se são esses autores, mas a proposta era, salvo engano, não sei se era Russell, Heidegger e Wittgenstein, né? Mas só que ele morreu, né, sem que eu saiba, não chegou a escrever, não sei se depois publicaram, eu vi isso na época do doutorado, mas que eu saiba não. O segundo volume seria trazer isso para justamente, né, Russell e Heidegger e Wittgenstein, com a coisa dos jogos de linguagem. Porque, no fundo, o que é, né? O primeiro, Wittgenstein, está tentando achar uma estrutura única de linguagem, né, ao passo que o segundo, não. Está admitindo que as estruturas variam, né? Quer dizer, você não consegue pegar uma só, né? Agora, por outro lado, o que o Heidegger está fazendo, e o que o Kaubach está fazendo, né, pensando vários autores nessa chave, é uma descrição, isso é uma questão interessante, né? É uma descrição de como opera o ser no mundo, que então dá conta de explicar a variedade de situações hermenêuticas ou variedade de perspectivas, né? Mas essa explicação de como opera o ser no mundo, que ele está levando a cabo esse tempo, ela tem que ser universal, né? Porque se ela própria for situada, então, né, como é que fica, né? Como é que a gente estaria lendo isso hoje e estaria fazendo sentido para a gente? Né? Enfim, mas essa é uma discussão boa, né? Porque, teoricamente, não tem pretensão de universalidade e tal, né? Essa coisa de não ter pretensão de universalidade, eu acho, eu sempre, enfim, é uma coisa minha, né? Assim, eu sempre desconfio. Dados devem ser, então, universal? Se a descrição é boa, né? Claro, talvez a gente pudesse pensar assim, né? Não dá mais para falar assim, olha, né? Tá aqui, está explicado o ser humano desde sempre para tudo sempre, né? Ninguém faz mais isso, né? Assim, nesses termos, né? Mas, no mínimo, você está oferecendo uma certa interpretação do ser humano que está em disputa com outras e que você pretende que é melhor, né? É mais plausível, funciona melhor. Mas eu acho sim, né? Acho que por isso que o livro continua sendo tão interessante e tanta gente lê, né? Porque é uma maneira interessante, né, de pensar, que já abandonou a ideia, né, de por exemplo, um sujeito transcendental, etc, etc. Mas está tentando pensar ainda, né? Bom, a gente pode pensar que o segundo Heidegger abandona, então esse projeto também por isso, né? Em alguma medida. Ele ainda está numa chave transcendental, com alguma pretensão de universalidade. Seria um modo de pensar, né? Bom, então vamos tentar, então, né, passar para... É que aqui, na verdade, eu estou chegando, né? Basicamente, qual que é a ideia? Quando ele fala o mundo transcende, que eu acho que foi essa frase que pegou, né? Que ficou todo mundo meio... Como assim, né? Porque, na verdade, né, o ser no mundo, ele, vamos dizer, se institui, né, ser nós e o mundo, conjuntamente, de tal modo, né, que não tem, né, eu coloquei na semana passada aquele esquema que eu coloquei na lousa, na verdade eu estava preparando para chegar nisso, né? Você não tem como pensar essa noção de transcendência, seja numa chave como a do Kant, né, de ir além do mundo fenomênico, né, tentar pensar aquilo que estaria na base de tudo, mas que estaria no suprassensível, né? Mas você também não tem, como no Russell, né, ainda estaria dado por causa da contraposição entre sujeito e mundo, a ideia de transcendência como o sujeito saindo de si para chegar no mundo. Então, seja uma transcendência no sentido de suprassensível, seja no sentido da relação com o objeto, não faz mais sentido pensar a noção de transcendência assim, né? Porque os dois estão dados juntos. Então, e aí quando ele fala o mundo transcende, ele está pensando no mundo em sentido amplo, por oposição ao mundo, no sentido estrito que nós damos ao termo, que é o conjunto de todas as coisas dadas no espaço e no tempo, né? O mundo do qual ele está falando, que se institui junto com a gente, que é, portanto, instituinte da própria realidade, né?
Tem uma palavra que o Heidegger ele usa lá num texto de 1919, o KNS, né, que chama KNS para Kriegnotssemester. Foi um curso dado no que eles chamavam de semestre de emergência, que foi no final da Primeira Guerra. Né, aí estavam lá numa situação, né, deram o nome lá para um semestre, assim, né, como se a gente agora falasse do nosso quadrimestre de greve, que bagunçou todo o calendário, ou da pandemia, sabe? Melhor. Perfeito. Então, tinha lá, ficou conhecido com esse nome. O Heidegger, ele inventa uma palavra ali, que não existe, né? Coisa que ele adora fazer, que é esveltet, né? Que é como, em alemão, quando a gente fala chove, está chovendo, fala es regnet. O es é ele indetermina o sujeito, né? Não tem sujeito. Chove, uma frase que não tem sujeito. Né? Então, em alemão, es regnet. Ele usa isso para pensar esveltet, ou seja, munda-se. Ou seja, brota mundo, acontece mundo. Né? Com essa ideia. Essa noção de acontecimento, e as palavras, curiosamente, ele vai usar diferentes palavras, né? Depois ele vai trabalhar mais com a noção de Ereignis. Acho que eu mencionei alguma coisa sobre isso na última aula. É uma noção muito importante para ele. Né? A ideia de tentar entender o acontecer nosso e do mundo, né? Que não pode ser pensado separadamente. Né? Então, nesse sentido, né, o mundo, enquanto esse mundo que brota, ele é ontologicamente anterior ao mundo das coisas consideradas assim como o conjunto de todas as coisas que estão dadas no espaço e no tempo. Né? Um pouco isso. Quer ver? Ó, então, quando as coisas são retiradas de seu contexto, né, do pessoal, né, que eu brinquei aqui, né, são retiradas de seu contexto mundano, leia-se humano mundano, porque, né, ser no mundo, e entram no plano abstrato concebido a partir da geometria, como em Descartes, é muito claro, por isso que o diálogo com Descartes, lá na primeira parte, quando ele fala do mundo, é central. Ele tem o capítulo sobre o mundo, né, se divide em A, B, C. O B é só o diálogo com Descartes. Ele analisa a posição do Descartes, de ver o espaço como, né, extensão e as coisas extensas, enfim, né, no espaço, que é justamente um espaço geometricamente concebido. Né? Então, quando a gente tira, porque é isso que está acontecendo na física matemática, né? Estou tirando do contexto de uso ali, né, e colocando nesse plano abstrato, nesse mundo abstratizado, digamos assim, concebido a partir da geometria. Como em Descartes, mas também, de certo modo, como na espacialidade a priori do Kant. Na espacialidade, não na temporalidade. Então, somente assim, né, é que elas podem ser somadas enquanto pontos, assim, pontos no espaço, ou pontos na linha do tempo, para formar a ideia de um todo. E a própria noção, como a gente viu, que foi outra coisa que a gente teve dificuldade, né, de entender, a própria noção de infinito sai daí. Quando eu penso, né, a totalidade de coisas, né, na matemática, eu tento pensar a totalidade dos números, eu percebo que dá para continuar. Dá para continuar a linha. Claro, a gente não vai conseguir, mas a gente imagina a linha continuando aqui no tempo. Né? E na matemática a gente sabe que pode continuar somando, né, indefinidamente. Então, e aí veja, né, isso que ele está falando. Isso rearticulou inteiramente a visão de mundo do Ocidente. Né? Porque esse modelo, que então, na época de Descartes, quer dizer, quando está surgindo, né, a física matemática, né, no Renascimento, passagem da Idade Média para a Moderna, enfim. Esse modelo está se tornando o modelo dominante. Por isso que é tão difícil, né, como eu estava dizendo antes, a gente pensa a partir do quê? Da metafísica da presença. Por isso que é tão difícil pensar fora desse modelo. Né? Se a gente pensa a verdade do empírico, por exemplo, né? Essa ideia da verdade do empírico, no senso comum mesmo, né?
tem um caráter absoluto, né? Parece ter um caráter absoluto. Né? O empírico é o verdadeiro, o que não é empírico não é verdadeiro. Né? Isso é uma coisa tipicamente moderna, ocidental, né? Que não faz sentido, sei lá, para um budista, né? Para um japonês. Ah não, só o empírico é verdadeiro. Né? Isso é um dogma da modernidade europeia. Só que é muito difícil para a gente não achar isso. Né? Então, por isso que, sei lá, a partir da ciência, por exemplo, acho que daria para pensar nessa chave. Por isso que é tão difícil, né? Qualquer noção de espiritualidade, religiosidade, né? Só no mundo ocidental, com esse modelo de ciência, pode acontecer não sei se é no final do século XX ou começo do século XXI, aliás, teve aí esses dias um debate, né? Tem um cientista que fala que Deus é um delírio. Né? Deus é um delírio se a gente parte do modelo vigente nesta história da evolução do pensamento, que transforma o empírico numa espécie de divindade, em última instância. Né? Enfim, ao passo que você tem exemplos, né, pensando aqui em sociedades orientais, mas ao longo da história, né, temos mais variados exemplos de sociedades para as quais não faria sentido essa exaltação do empírico, do material, como sendo a única realidade. Né? Apesar de, então, essa questão da transcendência está muito ligada a isso. Ele está querendo mostrar que o mundo empírico, o mundo no sentido da ciência moderna, tem algo por trás que é muito maior. Né? A gente sabe que a palavra ele não vai usar em nenhum momento a palavra Deus. Né? Mas, enfim, é a temporalidade. Mas ele está tentando mostrar por dentro, digamos assim, né? Como que não dá para pensar nada disso. A ideia da condição de possibilidade é essa, né? É um modo de pensar é um modo de pensar transcendental, que de alguma maneira, acho que está num diálogo aqui, como eu já defendi várias vezes, né? Com Kant, né? Pensando nessa chave. Como que se demonstra, digamos assim, que uma coisa é condição de possibilidade da outra? Se você mostra, olha, eu não poderia pensar assim se não fosse isso. É o que ele está tentando fazer. Ele está tentando mostrar, olha, nada disso que eu estou falando aqui, todas essas coisas que a gente está descrevendo do ser no mundo, são constitutivas do nosso viver, elas não poderiam ser pensadas se algo como isso que ele está chamando de temporalidade não estivesse na base. Ele está tentando, olha, tem uma condição de possibilidade que é anterior a tudo. E aqui, enfim, né, o diálogo, né, como conheço relativamente bem, né, o Kant, né, quando ele fala aqui da história da ciência, né, como que vai a tematização, isso aqui lembra muito o prefácio à segunda edição da Crítica da Razão Pura. Quando o Kant, né, não sei se vocês se lembram desse texto, né, o Kant conta a historinha da ciência, né, como é que a lógica chegou no caminho seguro da ciência, como é que a matemática chegou no caminho seguro da ciência, como é que a física chegou, né, para daí ele tentar colocar a metafísica no mesmo caminho. Né. O que o Heidegger está falando aqui da evolução da ciência, no sentido em direção à física matemática, me lembrou muito o segundo prefácio. Né. O que acontece? Que tem uma revolução, né, que tem uma modificação, uma transição forte na compreensão do mundo nesse período, tem. Né? Então, vamos dizer, o Heidegger está concordando com Kant nisso. Mas o modo de interpretar é outro. E é outro porque o Kant está preso na subjetividade transcendental. E o Heidegger está tentando entender a mesma coisa, admitindo que o mesmo fundamento do mundo está na subjetividade. Quer dizer, que aí aproxima muito da crítica do Hegel ao Kant. Né? E aí o grande problema qual que é? É justamente você tomar esse paradigma científico para fazer o quê? Para pensar a constituição ontológica do ser humano. Que é justamente o que o Heidegger escreveu isso daqui para disputar o quê? Mostrar, olha, como é, né, qual é o ser do ser humano. Qual é a constituição ontológica do ser humano. Ela não é, essa é a grande briga, ela não é e não pode ser aquela que resulta da física matemática. Esse é o ponto.
Então, acho que o esforço dele aqui é muito grande no sentido de, através da temporalidade, caracterizar isso. Como é redutora qualquer ontologia pensada a partir da física matemática. Redutora e, no limite, errada, né? Porque nos leva a uma concepção do humano completamente equivocada, porque a gente passa a pensar o ser humano como, vamos dizer, é uma coisa como qualquer outra. Né? Um pouco isso. Porque a gente pensa ele a partir dos demais objetos do mundo. Né? Enfim, então, acho que a grande questão é essa, né? Quer dizer, é uma disputa aí, né, sobre o que realmente está na base. Então, quer dizer, a transcendência é o mundo, o próprio mundo, né, que, digamos assim, transcende o mundo no sentido empírico. Não é que a gente... Essa é a questão, né? Então, o Kant está dizendo, olha, questão transcendental, né, essa estrutura, né, que a gente já está falando aqui faz tempo. Transcendente, por Kant, é quando você... então, você tem toda essa realidade articulada pela física matemática, né, que ele explica a partir da subjetividade transcendental, significa você pensar, bom, isso também é claro no Kant, né? O empírico não esgota tudo. Né? Não é o mundo em si, não é o mundo em si mesmo. Se eu quiser pensar o mundo em si mesmo, eu tenho que transcender o mundo empírico. Só que é o quê? O sujeito está aqui, o mundo está ali. Né? Então, o que significa transcender o mundo empírico? Significa ir para o suprassensível. Que eu até comentei, bom, ele deixou ali a coisa em si como um coringa, né? Na manga, para poder, primeiro ele caracteriza ali a ciência, para daí, quando ele vai pensar o suprassensível, ter um suprassensível fora do sensível, né? Poder botar Deus, né? Trazer de volta as noções cristãs, né? E o que o Heidegger está dizendo é, não, a transcendência não pode ser pensada desse modo, a partir do sujeito. O mais, esse além do empírico, digamos assim, é o próprio mundo, mas o mundo compreendido como esse mundar-se, né, para usar a expressão lá de 19, que é esse brotar de mundo que é anterior a tudo. Um pouco essa ideia, né, que aí dá conta do mundo empírico, né, ou o sensível, né, no vocabulário do Kant. Enfim, não sei se ficou um pouco mais claro, né, assim, mas, e aí eu peguei, porque a partir do B ele vai preparando, né, o C é curtinho, né, ele vai falar mesmo da transcendência. E, enfim, acho que aqui o diálogo é muito claro com Kant. É com o Russell também, né? Volta e meia tem essa discussão e tal. Sim, bom, mas o Russell não deixa de ser um diálogo indireto com Kant, né? Um pouco isso, né? Tem um diálogo com o Rickert também, parece. Que é o neokantiano. Não, Sim. Porque, de certo modo, né, esse é o ponto, né, o contexto em que o Heidegger está é um contexto em que você tem as forças ali teóricas operando, né, são a fenomenologia, o neocantismo e a hermenêutica, que entra para ele num momento um pouco posterior. Né, ele tem primeiro claro, primeiríssimo é a formação católica forte, né, teológica, ele vai estudar teologia, né, então isso aí está lá no fundo. Mas aí, na filosofia, tem a fenomenologia, né, o Russell, né, que trabalhou junto, dedicou-se ele tempo, foi assistente, então ele foi um dos que entrou ali no círculo dos fenomenólogos. Né. Então, e são duas forças acadêmicas ali no período. Né. O neocantismo se tornou muito forte, na cena acadêmica mesmo. Né, então, tem o neocantismo de Marx, Baden, né? O Rickert é da escola de Baden, e o Russell não deixa de estar ali muito influenciado pelo Kant, né? E tem, depois entra em cena então para o Heidegger o Dilthey, né? Trazendo esse elemento hermenêutico. Mas o panorama é esse, né? Então ele está disputando o quê? Ele está disputando justamente qual é qual é a compreensão ontologicamente adequada do ser humano. E a grande força, vamos dizer, o grande modelo para pensar isso é o oferecido pelo Kant, que está ali espalhado, então, na fenomenologia e no neocantismo, de alguma maneira. Né?
Só que ele conhece bem o Hegel também, né? E o Hegel tinha ficado, né? O Hegel tinha caído meio, né? Ficou em segundo plano. Tinha sido uma potência até metade do século XIX. Aí tem um retorno a Kant e, né, o Hegel fica um pouco eclipsado, né? Mas é claro que, né, tem um Hegel entrando em cena aqui, porque, né, essa questão específica de pensar o fundamento de sujeito e mundo, né, digamos assim, como um mesmo, necessariamente o mesmo fundamento, isso já está no Hegel. Só que, digamos assim, né, a gente poderia pensar, só que o Hegel, para dar conta desse fundamento, né, com a ideia de espírito absoluto, né, criou um sistema megalômano, né, que, a partir de um certo momento, né, daí o retorno a Kant, né, falou, isso não dá certo, né, porque ele queria explicar tudo, né, deduzir as ciências, pode ser uma visão caricata, claro, né, mas... e o Heidegger conhece tudo, né, ele tem isso também em mente, né. Eu estou apontando para você, porque a semana passada a gente falou disso, né? Como é parecida a leitura do que o Hegel faz do Kant. Tudo bem? Bom, enfim, foi isso que eu queria ir para o 62, 63, mas não deu tempo, claro. Nunca dá. Esse mundar-se é a mesma coisa que temporalizar-se? Exato, eu diria que sim. Só que ele não usa mais essa expressão. Ele usou lá, tal, deixou de lado. E aí transcender é meio que a mesma coisa também. No limite, sim. Eu diria que sim. Ele não usa muito essa palavra, né? Ele entrou aqui nesse assunto justamente por conta desse diálogo, né? Para mostrar, digamos assim, acho que ele está mais preocupado em mostrar o que não é a transcendência, né? A transcendência não pode ser isso aí. Tem que ser, né? Não é uma transcendência do sujeito, né? Do sujeito indo para algum lugar, assim. Aí você estaria supondo, para pensar a transcendência, você estaria supondo um sujeito desprovido de mundo, que é justamente o ponto, né? Toda hora que ele vai para o diálogo com Kant, inclusive no capítulo da espacialidade, depois de brigar com Descartes, ele vai, né, para o diálogo com Kant, a questão é sempre essa, né? É o sujeito desprovido de mundo. O a priori, porque ele está operando aqui no registro de um a priori, o a priori tem que ser um a priori que é, ao mesmo tempo, de sujeito e mundo. Não pode ser um a priori que está aqui no sujeito, o mundo está ali, eu aplico esse a priori ao mundo, e aí fica sobrando o mundo para lá, né? Fica sobrando a realidade para fora, esse esquema. E aí a transcendência seria isso, seria você ir para isso que está além, né, do que a gente consegue abarcar com as nossas categorias, né, com a nossa estrutura pensante ou algo do tipo. Né? Não posso pensar assim a transcendência. Bom, vamos fazer um intervalo? A gente volta para o seminário do Alex, então.